Então, assim, esse capítulo 20 e o 21 são capítulos muito densos, né? O capítulo 20, a Renata, não foi você, né, Renata, que fez a explanação, e aí a gente percebeu que como que vai espremendo e vai tirando tanto aprendizado, tanta coisa. E o 21 não é diferente, né? No 20, na palestra da dona Laura, ela falou sobre as relações afetivas, a importância do papel de cada um nessas relações, na constituição da família, né? E agora ela dá continuidade a essa palestra. Então eu vou seguindo aqui, mas como diz a dona Laura, é, não estou em condições de ensinar, todavia é sempre fácil informar. Então conto com a colaboração de todos, tá bom? Então vamos lá. A palestra, senhora Laura, exclamei com interesse, sugere numerosas interrogações. Relevar-me-á a curiosidade, o abuso. Não diga isso, retrucou bondosa. Pergunte sempre. Não estou em condições de ensinar, todavia é sempre fácil informar. Rimos-nos da observação e indaguei em seguida. Como se encara o problema da propriedade na colônia? Esta casa, por exemplo, pertence-lhe? Ela sorriu e esclareceu. Tal como se dá na terra. A propriedade aqui é relativa. Nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho. O bônus hora, no fundo, é o nosso dinheiro. Quaisquer utilidades são adquiridas com esses cupons, obtidos por nós mesmos à custa de esforço e dedicação. As construções, em geral, representam patrimônio comum sob o controle da governadoria. Cada família espiritual, porém, pode conquistar um lar, nunca mais que um, apresentando 30.000 bônus horas, o que se pode conseguir com algum tempo de serviço. Nossa morada foi conquistada pelo trabalho perseverante do meu esposo, que veio para a esfera espiritual muito antes de mim. O que me chamou a atenção. Elaine, Oi, sim, pode falar, depois eu quero fazer um comentário. tá. O que me chamou a atenção nesse trecho foi que parece que a gente, parece não, né? São ciclos. A gente faz uma trajetória terrena, mas lá no plano superior a gente também tem uma trajetória, tem uma expectativa de futuro, né? E aí termina um ciclo lá, a gente retorna para cá. Então isso e tem as conquistas também, o trabalho, as conquistas, né? Eu achei bem interessante isso. Pois não, Cid. Cid. Isso. O que eu queria colocar para refletir é o seguinte, é sobre essa fala aí da pergunta do André Luiz, quando ele se refere como se encara o problema da propriedade na colônia. Ou seja, ele quis saber essa questão da propriedade privada, porque no meio espírita há às vezes há uma certa polêmica sobre isso, esses dias mesmos, no grupo da UNELS, que a gente tem um grupo da UNELS, que é a União Espírita de Lagoa Santa, né, que congrega as casas espíritas, e uma pessoa postou um vídeo de uma pessoa defendendo que na colônia espiritual Nosso Lar existe propriedade privada, né, que, como diz assim, lá não existe nem socialismo, nem comunismo. Mas só por essa simples leitura que a gente fez aqui, eu acho que a gente pode afirmar que o sistema, digamos assim, de governo em nosso lar não se enquadra em nada parecido na Terra. Porque vamos observar os seguintes detalhes. Quando André Luiz pergunta
Como se encara o problema da propriedade na colônia? Esta casa, por exemplo, lhe pertence, aí ela responde, tal como se dá na terra, a propriedade aqui é relativa, né? Então, quando ela fala tal como se dá na terra, porque muitas vezes a propriedade, né, são diversas até. A pessoa pode ter um aluguel, ela pode ser dona, mas aí começam as diferenças, porque a propriedade privada aqui no nosso plano, a pessoa dona da propriedade privada, por exemplo, pode comercializar, vender para um terceiro, um desconhecido, e receber o dinheiro. Então, a gente lá já vê lá que lá em nosso lar não é bem assim. A pessoa pode transferir. Primeiro, ela vai adquirir aquilo com o bônus hora, que é uma espécie de dinheiro, se ela tiver horas de trabalho e mérito. Aí ela consegue uma propriedade para a sua família, para os seus. Ou seja, para alguém que tem algum tipo de ligação afetiva com ela, um laço afetivo, ela pode transferir, aquela pessoa pode herdar aquela propriedade. Mas vamos supor que alguém chegue lá querendo comprar a propriedade na, né, diretamente com ela. Então, nós vamos ver pela leitura que isso não é permitido. Porque se a família um dia declinar o uso daquela propriedade, ela volta para a governadoria. Tá certo? É, aí ela fala assim, as construções em geral representam patrimônio comum. O que é patrimônio comum? É um bem coletivo. Então, outra reflexão que a gente faz. Se é um bem coletivo, né, não é um sistema capitalista, vocês concordam? Então, ou seja, mas também não é um sistema propriamente estatal, digamos assim. Então, é um meio termo, por isso que eu estou falando que é um sistema diferente do que nós temos aqui. Porque as pessoas têm o domínio, por exemplo, de um lar, de sua residência, pode dispor dele para os familiares, mas não pode, por exemplo, ter liberdade total, né, para desfazer daquele bem em proveito de outra pessoa com quem ela não tenha uma relação efetiva, porque lá o que governa, né, essa questão é a ligação afetiva. Não é porque alguém tem muito, digamos assim, dinheiro, vai chegar lá e vai comprar igual é aqui. Então, as coisas. E vocês percebem que ela conseguiu, o marido dela conseguiu a casa, aliás, nós vamos, né? Mas, assim, teve uma permissão também, depois do trabalho dele, ou seja, quando ela assim, nossa morada foi conquistada pelo trabalho perseverante de meu esposo, né? Então, teve uma autorização superior para que aquilo também fosse efetivado. Então, eu entendo que não é um sistema idêntico ao que nós temos aqui no nosso plano. Aí, se vocês quiserem comentar também, eu gostaria de ouvir qual a impressão que vocês tiveram. Eu pedi a palavra aí Pode falar, porque gente. tem uma coisa muito importante que predomina no plano espiritual, que é o pensamento. É como a pessoa chega lá. Ela pode ser de uma família que tenha essa propriedade para albergue e suporte de todos aqueles que chegam do plano com a mesma afinização espiritual, porque se algum estiver completamente desafinizado dentro da família, com certeza a família vai fazer de tudo para poder auxiliá-lo, mas não pode simplesmente
porque tem uma propriedade, levar ele para aquela propriedade, sendo que a mente dele não está afinizada com a mente dos outros que se encontram nesse plano. Assim como se algum membro dessa família tiver uma afinização espiritual muito superior, ou vamos dizer assim, um desenvolvimento espiritual muito superior à da família que ele pertenceu no planeta, ele vai para um plano superior e não precisará desse albergue. Eu penso que também tem esse detalhe para ser pensado. Só isso. Obrigado. Acho que foi muito bem lembrado, viu? Muito bem lembrado. Tanto que algumas pessoas chegam, igual, por exemplo, a mãe e a filha, a garota que está adoentada, que nós já ouvimos falar, foi recolhida também depois de pouco tempo, porque ela não tinha, digamos assim, um grande desequilíbrio moral. Ela tinha, como de fato mostrou a leitura, alguns desequilíbrios psicológicos no campo da afetividade, mas não, digamos assim, uma vibração trevosa, para dar um exemplo. E a dona Laura também citou que a filha dela, que vai desencarnar dentro de pouco tempo, também ficará por poucas horas no umbral. Nesses casos, essas pessoas podem ser recolhidas, mas como você bem frisou, Gil, se não tiver uma vibração compatível com aquele plano espiritual, né, em que, por exemplo, Dona Laura está, não adianta só ter laço afetivo que não vai poder habitar junto com elas lá também na casa, porque tem que obedecer esse pré-requisito. Muito importante essa observação. Pode seguir adiante aí, Elaine, a não ser que mais alguém queira contribuir também. Só uma contribuição também, acho que não devia nem cogitar essas coisas num plano superior de comunismo, socialismo, esse tipo de sistema, porque a proposta, o pensamento, Capitalismo, né? capitalismo, a proposta, como o Sidney falou, o pensamento é muito em outra linha, né? Tipo, o bônus hora, ele é conquistado como? Ele é conquistado no auxílio ao outro, no trabalho generoso, né? Na ajuda. Não é simplesmente a venda de um tempo disponível para conseguir uma moeda de troca. Tem uma proposta nisso aí. Eu acho meio leviano levar essas questões terrenas, mundanas, para um plano com uma proposta, um pensamento tão bonito, tão puro e tão generoso. É meu pensamento. Exatamente. Oi, Bem Elaine, lembrado eu também. ia até fazer um comentário sobre, assim, mais ou menos nessa linha, e já que você fez, eu fico até feliz, porque realmente nós é que somos cópias do lado de lá, e a nossa cópia é um rascunho de tão imperfeita que ela é. Então, todos os nossos sistemas que a gente está regido ou inserido na política e em tudo enquanto é ramo que a gente frequente aqui na Terra, é muito imperfeito perto do plano espiritual. Muito bem colocado, Elaine. Exatamente. Então vamos lá. 18 anos estivemos separados pelos laços físicos, mas sempre unidos pelos elos Só um minutinho, espirituais. Elaine, só. Pronto. Pode ir, porque não tinha passado. Tá? Ricardo, porém, não descansou. Recolhido ao nosso lar, depois de certo período de extremas perturbações, compreendeu imediatamente a necessidade do esforço ativo, preparando-nos um ninho para o futuro. E aí, voltando àquela questão que eu coloquei no início do ciclo, né? Então, mesmo lá, eles têm a perspectiva de um futuro. Mesmo que esse futuro não seja um futuro, né, não seja eterno, mas se tem a perspectiva de um futuro. Quando cheguei, estreamos a habitação que ele organizara com esmero, acentuando-se nossa ventura. Desde então,
meu esposo ministrou-me conhecimentos novos. Minhas lutas na viuvez haviam sido intensas. Muito moça ainda, com os filhos tenros, tive de enfrentar serviços rudes. À custa de testemunhos difíceis, proporcionei aos rebentos de nossa união os valores educativos de que eu podia dispor, habituando-os, porém, muito cedo aos trabalhos árduos. Compreendi depois que a existência laboriosa me livrara das indecisões e angústias do umbral, por colocar-me a coberto de muitas e perigosas tentações. Eu sublinhei esse pedaço de vermelho também, porque quando eu li essa parte, me veio aquela coisa assim, quando você está muito envolvida, né, numa missão, no qual foi a dela de criar os filhos sozinha e com boas orientações, né, educando, você vai, luta e trabalha e não se preocupa muito aquela história, né, mente vazia, oficina do diabo. Então, eu achei bem, bem interessante essa colocação dela aí também, e que ela conseguiu, por essa luta e por essa dedicação, se libertar do tempo no umbral, né? Pode prosseguir? Então, vamos lá. Pode prosseguir, Elaine. O suor do corpo ou a preocupação justa nos campos de atividade honesta constituem valiosos recursos para a elevação e a defesa da alma. É o que eu acabei de comentar, né? Reencontrar Ricardo, tecer novo ninho de afetos, representava o céu para mim. Durante anos consecutivos, vivemos a vida de perene ventura, trabalhando por nossa evolução, unindo-nos cada vez mais e cooperando no progresso efetivo dos que nos são afins. Com o correr do tempo, Lísias, Yolanda e Judite reuniram-se a nós, aumentando nossa felicidade. Após ligeiro intervalo em que parecia meditar, minha interlocutora prosseguiu em tom grave. Mas a esfera do globo nos esperava. Se o presente estava cheio de alegria, o passado chamava a conta, para que o futuro se harmonizasse com a lei eterna. Então, aí ela já comentou do vislumbramento, do fechamento do ciclo, né? Eles viveram lá em nosso lar, e o recomeço de um novo ciclo na Terra, para mais aprendizado e acerto de contas, né? Não podia pagar a terra com bônus hora, e sim com suor honrado, fruto de trabalho. Dada a nossa boa vontade, aclarava-se-nos a visão relativamente ao pretérito doloroso. A lei do ritmo exigia, então, nossa volta. Aquelas afirmativas causavam-me viva impressão. Só um minutinho, Elaine. Só fazer um comentário também sobre isso aí. Então, é uma lição para nós que o bônus hora também, não, como diz, o uso dele é limitado e restrito. Quando ela fala assim, não podíamos pagar a terra com bônus hora, e sim com o suor. Ou seja, também uma lição grande que o dinheiro não compra tudo, como aqui também não compra, né? Mas as chagas do passado, né? As dívidas, só tem um jeito de pagar, que é com o trabalho, que é com o resgate. Né? E por isso que mesmo já estando, como ela narra aí, na atualidade lá no plano espiral, com uma moral elevada, com, digamos assim, um equilíbrio, com a noção ética, né? Com o espírito já fraterno e caridoso, mas ainda assim as dívidas do passado precisam ser resgatadas, porque faz parte, né,
das leis universais que assim seja. Então, o mal que a gente fez lá atrás tem uma forma, digamos assim, de resgatá-lo, que é através do trabalho. Não precisa, muitas vezes, ser necessariamente da mesma forma e com as mesmas circunstâncias, né, que aquele mal foi gerado no passado. Mas mesmo que sejam de outra forma, é com trabalho. Mesmo que seja, por exemplo, amenizado, como vem dizer no Evangelho lá, né? Não sei se é o Paulo ou o Tiago, que o amor cobre a multidão de pecados. Mesmo nesse caso, o trabalho é necessário para o resgate, né? Então, o bônus hora, ele tem digamos assim, um círculo, né? Uma limitação, um contorno, onde ele pode ser aplicado. Porque também, apesar de que não é só, por exemplo, para comprar uma residência, muitas vezes um pedido, né, para visitar um familiar no plano material, né, outro tipo de merecimento que a pessoa vai precisar para conquistar, né, digamos assim, uma possibilidade, o bônus hora, né, ajuda nesse aspecto. Mas com relação a essas dívidas do passado, só o trabalho, né, incessante é que vai resgatar e anular esses débitos. Era a primeira vez que se feria tão fundo aos meus ouvidos na colônia o assunto referente a encarnações pregressas. Senhora Laura, exclamei interrompendo-a, permita por obséquio uma parte. Perdoe minha curiosidade. No entanto, até agora não pude conhecer mais detidamente o que se relaciona com meu passado espiritual. Não sou isento dos laços físicos? Não atravessei o rio da morte? A senhora recordou o passado logo após sua vinda ou esperou com um curto tempo? Esperei-o, replicou sorridente. Antes de tudo, é indispensável nos despojarmos das impressões físicas. As escamas da inferioridade são muito fortes. É preciso grande equilíbrio para poder recordar edificando. Voltando um pouquinho no livro, essa parte me remeteu ao tempo que o André Luiz ficou lá no hospital, né? Quando ele saiu do umbral e ficou lá tratando do espírito para tirar dele aquela questão do vitimismo, do desespero, para ele poder aceitar, né, os erros e trabalhar para a recuperação dele. Então, a necessidade do equilíbrio para isso, né? Oi, Laine, aqui, já vou passar a palavra para você, Gil. Só queria fazer uma observação também, que é uma coisa muito importante a gente ter isso em mente. Aqui, quando a dona Laura fala assim, antes de tudo, é indispensável nos despojarmos das impressões físicas. As escamas da inferioridade são muito fortes, é preciso grande equilíbrio para podermos recordar edificando. O que a gente deve compreender dessa afirmação? Assim como nós que estamos aqui temos a bênção do esquecimento, a não ficarmos recordando das nossas vidas passadas e dos numerosos desatinos que nós cometemos, não quer dizer que, ao desencarnarmos, essas memórias vão estar frescas né, na nossa mente. Né? Não é assim que funciona. Por quê? Porque, mesmo se quando formos para o lado de lá, se não tivermos ainda a base, a estrutura, a compreensão, a moralidade adequada,
o acesso a essas lembranças pode desencadear um tremendo desequilíbrio. Então, se a gente, né, ainda não tem uma compreensão e uma moralidade elevada e nos é facultado uma recordação de uma vida, por exemplo, em que cometemos muitos crimes, mas que também fomos vítimas, tivemos nossos algozes, né? É muito provável que nós vamos simplesmente esquecer os crimes que cometemos e vamos nos fixar, por exemplo, nos momentos em que fomos vítimas e fomos injustiçados. Agora, quando essa moralidade avança, o nosso olhar se amplia e se equilibra, e nós vamos ter olhares tanto para os erros que cometemos, para, né, os momentos em que sofremos, em que estivemos na posição de vítimas. Mas para isso já é preciso ter desenvolvido um senso moral, um senso ético, uma base evangélica, né, de acordo com os ensinamentos de Jesus, um mínimo conhecimento das leis divinas, né, por exemplo, da lei de causa e efeito. Então, é muito importante a gente ter isso em mente. Por isso que no Livro dos Espíritos, né, e nas demais obras espíritas, é afirmado que a pessoa, né, quando desencarna, ela não se transforma num santo, ela não ganha poderes, é o mesmo homem ou mulher que desencarnou, que vai para o lado de lá, só não vai ter, né, o corpo carnal, mas a consciência, a consciência, a individualidade, o nível de conhecimento permanece o mesmo. Pode falar, Gil. É importante a gente observar que o André Luiz, com essas lições, está sendo preparado. Ele sabe que ele vai ter que trabalhar muito. Tanto é que aí, nos capítulos anteriores, ele ainda não foi ainda para o trabalho que ele irá realizar. Então, sem dar spoiler, né, a gente sabe realmente que ele precisa trabalhar. Nós que somos nós, aqui no planeta, encarnados, existem situações que nós não conseguimos, com os nossos olhos carnais, nem olhar. Imagina a gente no plano espiritual tendo uma visão horrenda de coisas que supostamente estão lá no nosso passado, ou supostamente não, que estão no nosso passado, e que são assim extremamente amargurosas para a nossa lembrança, se a gente tivesse essas lembranças. Então, realmente, nós precisamos preparar o nosso espírito, porque muitas das coisas que nos acontecem e muitas das coisas que nós precisamos corrigir, nós estamos aqui no aqui e agora para isso, enquanto encarnados, para a gente poder ter condições de olhar para o passado e dizer: eu venci pelo menos uma boa parte das minhas grandes mazelas criadas em outras vidas, porque eu agora posso olhar para trás, porque numa situação diferente a gente não conseguiria olhar. A gente, conforme o Sidney disse, a gente iria entrar num desequilíbrio tão violento que a gente não conseguiria estar ali. A gente iria para uma zona mental inferior por causa desse desequilíbrio. Mais ou menos assim. Obrigado. Eu fiquei pensando nisso também, inclusive assim, a gente, às vezes a gente lembra de alguma coisa nessa vida terrena, alguma coisa que a gente fez lá no passado, né, e que a maturidade nos ensinou que a gente não foi uma coisa bacana e tudo isso incomoda. Imagina recordar anos e anos de vida passada, né? Não deve ser brincadeira, não. Bem lembrada, né? Vamos lá. Em geral, todos temos erros clamorosos nos ciclos da vida eterna.
Quem lembra do crime cometido costuma considerar-se o mais desventurado no universo. E quem recorda o crime de que foi vítima, considera-se em conta de infeliz, do mesmo modo. Portanto, somente a alma muito segura de si recebe tais atributos como realização espontânea. As demais são devidamente controladas no domínio das reminiscências e, se tentam burlar esse dispositivo da lei, não raro tendem ao desequilíbrio e à loucura, que foi o que vocês acabaram de comentar, né? Pode chegar até a loucura. Mas a senhora recordou o passado de maneira natural? Perguntei. Explico-me, respondeu bondosamente. Quando se me aclarou a visão interior, as lembranças vagas me causavam perturbações de vulto. Coincidiu que meu marido partilhava o mesmo estado d'alma. Eu grifei aí porque eu achei interessante que ela menciona, né, que parece que as coisas começam a querer eclodir, né, as memórias começam a querer eclodir e eles precisam se preparar, né, para recebê-las. Resolvemos ambos consultar o assistente Longobardo. Esse amigo, depois de minucioso exame de nossas impressões, nos encaminhou aos magnetizadores do Ministério do Esclarecimento. Recebidos com carinho, tivemos acesso, em primeiro lugar, à seção do arquivo, onde todos nós temos anotações particulares. Então, todos nós temos uma folha corrida, né, no plano superior. Fiquei pensando meio que dessa forma. Aconselharam-nos os técnicos daquele ministério de ler nossas próprias memórias durante 2 anos, sem prejuízo da nossa tarefa do auxílio, abrangendo o período de 3 séculos. Gente, eu fiquei pensando que loucura. Ter memória durante 2 anos de 300 anos que você viveu para trás, realmente tem que estar muito equilibrado, muito preparado, porque senão endoidece mesmo, né? Elaine, e é muito interessante a gente ler essas anotações quando fala assim, recebidos com carinho, tivemos acesso, em primeiro lugar, à seção do arquivo, onde todos nós temos anotações particulares. Então, ou seja, a nossa vida está registrada, não só na nossa consciência, né? Mas também a espiritualidade superior tem registros, né? Porque isso vai ser uma forma didática que nós vamos poder usufruir para o nosso aprimoramento, né? E não só para essa finalidade. Essas anotações, né? Por exemplo, os governantes, aquelas pessoas que têm as posições de comando, que podem decidir, os ministros, né? Os encarregados, os médicos. Por meio dessas anotações, né? Arquivadas, é possível diagnosticar moléstias que ainda temos, né? Então, ou seja, a gente vê que a obra de Deus, ela não tem acaso, é muito organizada. E se aqui no plano material nós vivemos num sistema que tenta, de alguma forma, também se organizar, né, com bancos de dados de toda, né? Os hospitais, quando nós vamos, a gente passa a ter um prontuário, os psicólogos, né, todos os profissionais de saúde, mas não chega nem perto, né, dessa estrutura que existe nos planos superiores, né, da espiritualidade. Não existe nem perto, como o próprio Gil já mencionou, nós aqui no plano material viemos para cá com
algumas noções do que vivenciamos lá, e aí, quando temos condições, a gente imita, né, aquilo que muitas vezes aprendemos, mas de forma ainda inconsistente, de forma ainda bastante imperfeita dessa estrutura, porque em algum livro, eu não lembro qual, onde eu vi exatamente, me falha a memória, mas o que é dito é que nosso lar está mais ou menos tecnologicamente, do ponto de vista de organização, de sociedade, 100 anos na frente da nossa. Então, esse livro, por exemplo, da década de 30, né, que ele foi concebido, depois publicado, se eu não me engano, em 40, por aí. Então, naquela época, já estava se falando de uma sociedade equivalente ao que nós seremos, por exemplo, em 2030, 2040, e talvez nem isso, porque 2030 está muito próximo e a gente faz essas leituras da organização social deles, da questão da moralidade, da ética, e nesse pouco tempo que falta para chegar, por exemplo, 2030, com certeza nós não vamos. Então, talvez, do ponto de vista tecnológico, pode até ser que é 100 anos, mas do ponto de vista moral é anos-luz de distância, né? Então, quando fala de consultar os arquivos aqui, né? Esses arquivos eles têm muitas utilidades, tem muitas utilidades, porque a primeira coisa que a dona Laura vai fazer com o marido dela, antes de recordar, porque a recordação completa, ela vai trazer as emoções, os sentimentos, tudo daquela maneira que foi vivenciada na época. Mas como isso pode ser muito doloroso, para uma preparação, primeiro foi facultado a eles a possibilidade de ler, porque a leitura, ela, ela traz o conhecimento, a ciência do acontecido, mas as emoções, elas não estão incorporadas ali, como é o caso quando a gente recorda algum ato que nós praticamos. A recordação, ela traz todas as cores vivas do momento vivido, mas a leitura não. Então, até nisso há uma sabedoria, né? Há uma sabedoria. E é por isso que existe toda essa estrutura à disposição lá, tanto dos profissionais de saúde, das autoridades, quanto dos próprios interessados. Pode seguir, Elaine. Se alguém quiser falar, a palavra está à disposição. O chefe do serviço de recordações não nos permitiu a leitura de fases anteriores, declarando-nos incapazes de suportar as lembranças correspondentes a outras épocas. E bastou a leitura para que se sentisse na posse das reminiscências? Atalhei curioso. Não, a leitura apenas informa. Depois de longo período de meditação para esclarecimento próprio e com surpresas indescritíveis, fomos submetidos a determinadas operações psíquicas a fim de penetrar os domínios emocionais das recordações. Então, assim, com 300 anos, eles precisaram dessa intervenção, né, desse amparo psíquico. Imagina se tivessem tido acesso a mais informação, né? Então, realmente tem que ter todo esse preparo e todo esse amparo dos espíritos superiores para poder reviver, né? Rememorar
o que se passou. Os espíritos técnicos no assunto nos aplicaram passes do cérebro, despertando certas energias adormecidas. Ricardo e eu ficamos então senhores de 300 anos de memória integral. Compreendemos então quão grande é ainda o nosso débito com as organizações do planeta. Antes de passar para frente, alguém quer fazer algum comentário sobre essa parte aí? Renata, não falou nada hoje. Rosa, Conceição. Esse assunto é muito interessante, gente. Todo mundo calado. Sidney, hoje eu vou ficar só ouvindo, tá bom? E pode continuar. Tudo bem, então. É porque nós temos um tempinho ainda. Pode Estamos seguir. no último slide agora, né? Passamos para o último. Não é Isso, isso. E onde está nosso irmão Ricardo? Como estimaria conhecê-lo? Exclamei sob forte impressão. A genitora de Lísias meneou significativamente a cabeça e murmurou. Em vista de nossas observações referentes ao passado, combinamos novo encontro nas esferas da crosta. Temos trabalho, muito trabalho na Terra. Desse modo, Ricardo partiu há 3 anos. Quanto a mim, seguirei dentro de breves dias. Aguardo apenas a chegada de Teresa para deixá-la junto aos nossos. E de olhar vago, como se a mente estivesse muito longe ao lado da filha ainda retida na terra, a senhora Laura acentuou. A mãe de Heloísa não tardará. A passagem dela através do umbral será somente de algumas horas, em vista dos seus profundos sacrifícios desde a infância. Pelo muito que sofreu, não precisará dos tratamentos de regeneração. Poderei, portanto, transmitir-lhe minhas obrigações no auxílio e partir sossegado. O Senhor não nos esquecerá. Então, assim, a missão dela enquanto mãe também, os sacrifícios impostos à filha também, livrou a filha Heloísa da passagem pelo umbral, né? Então, você vê que tem aí uma dose de sacrifício de mãe e da filha, que está chegando já agora para o novo ciclo. Então, uma reflexão que a gente também é importante fazer, que ela fala, assim, desse futuro que aguarda, ou seja, o marido, né, depois de um tempo que passou junto com ela lá no plano espiritual, em nosso lar, já encarnou há 3 anos, e ela vai encarnar de novo dentro de poucos dias, né? Então, na dinâmica da vida, esses términos e recomeços, eles, né, pelo menos uma boa parte do tempo, até que estejamos assim, já evoluídos, que aí não precisaremos mais reencarnar, mas esses términos e recomeços, até lá, sempre existirão. Então, a gente vê que aqui a gente passa pela agonia de saber que um dia, né, nós vamos desencarnar, nós vamos morrer. E lá no plano espiritual, eles têm, digamos assim, agonia de saber que vão ter que passar por um processo de reencarnação, que é um processo que vai trazer muita insegurança, muita dúvida, porque os desafios são enormes. Assim como a gente fica receoso do que vai acontecer com a gente depois que nós desencarnarmos, e olha que nós que já temos um certo conhecimento da doutrina espírita, né, que já lemos alguma obra espírita, ainda temos o alento de saber que não vamos perecer, digamos assim,
que vai ser uma mudança de plano, mas imagine para os nossos irmãos que nem esse esclarecimento têm, aqueles que não acreditam em nada, que acham que vai ser, que acabou tudo depois que vai para a sepultura. Ou os nossos irmãos de outras doutrinas, que acham que às vezes vão ter que ficar milênios adormecidos, esperando, né, o dia do juízo final, e outras doutrinas que têm outras concepções, né? Mas lá no plano espiritual também, depois de um certo tempo, todos teremos que enfrentar novamente essa condição de recomeçar os desafios, passar por um processo de nascimento, doloroso também, né? Nos separar dos entes queridos que estão lá, como ela vai se separar dos filhos, né? E durante um bom tempo ela vai ficar afastada do marido, porque dentro do planejamento também, provavelmente, haverá uma oportunidade de reencontro, mas só depois, talvez, de uma vida adulta. Então, ou seja, alguns anos de separação do ente amado. Então, ou seja, e a chave para nos livrarmos desses momentos dolorosos na existência, né? dos, dos sacrifícios, das renúncias, é o aprimoramento moral, que vai nos levar a uma condição de que isso, em algum momento, não será mais necessário, né? Aí o espírito, por mérito, esses sofrimentos, ele deixará de conviver com eles. Não vai estar mais no caminho de um ser que já adquiriu aquela condição superior de não precisar mais reencarnar, ou pelo menos reencarnar no mundo de expiação e provas. Então, o esforço pessoal pelo trabalho, como já foi dito, né, nos slides anteriores aí, é que vai permitir esse salto de qualidade que vai nos dar uma base maior para suportarmos esse momento, porque quanto mais o trabalho no nosso aprimoramento, o trabalho no bem para a coletividade, né, mais amparo espiritual também nós teremos, né, de forma que eu achei muito instrutivo também esse capítulo, né? Na narrativa da Nona Laura, aí a gente percebe que já é um espírito com certo grau de consciência desenvolvida, mas que mesmo assim tem medo, né? Tem aflições, como nós vamos ver em capítulos posteriores, né? E tem as dificuldades de conviver também com as perdas, mesmo que sejam perdas momentâneas e temporárias. Mas alguém, gente, quer fazer alguma observação aí para a gente encerrar? Muito bem. O capítulo ainda não terminou, não, né? Terminou? Renata levantou a mão. Ah, levantou? Não vi aqui, não. Pode falar, Renata. E uma coisa que eu acho muito interessante da gente observar é que a dona Laura ela fala sobre o quanto que a caminhada na Terra, as dificuldades durante a reencarnação, elas são benéficas para a gente, né? Quando nós estamos atravessando as dificuldades na vida, a gente chora, a gente se revolta, a gente costuma dizer que Deus, né, não está olhando para a gente. A gente tem os momentos de blasfêmia, aonde a gente acha que a carga é pesada demais, né? Que o processo de medida passou da conta, porque como Dona Laura fala aqui, né, mais para trás, rememorando para esse final, que ela fala que à custa, né, dos testemunhos difíceis,
que ela teve que dar quando ficou viúva, né, cuidando dos filhos ainda muito pequenos, com trabalhos muito árduos. Então você imagina, né, você faz uma ideia do que uma mulher nessa época em que ela esteve encarnada, quando ela fala de trabalhos muito árduos, né. Os trabalhos dessa época, não se equiparam nem de longe com os trabalhos que temos hoje, né. Hoje, até os trabalhos que a gente realiza dentro do lar da gente, que a gente sabe que trabalhos de casa não terminam nunca, mas os trabalhos de casa, eles são muito mais leves, a gente considerando as coisas que a gente tem. A gente tem uma máquina de lavar, né, a gente tem um aspirador de pó, a gente tem várias facilidades que nessa época de Dona Laura, encarnada, mulher jovem, com filhos pequenos, não existiam, né, gente. Então, e ela fala que esses trabalhos, essa vida difícil, a gente faz ideia que era uma vida muito difícil, que a gente tem que lembrar que as nossas mães, né, as nossas avós, elas lavavam roupas no rio, né, batendo roupa na pedra. Meu Deus do céu! Graças a Deus que eu não me lembro de eu encarnada nessa época. Mas era uma vida muito difícil e que tudo isso contribuiu para afastar ela das armadilhas que hoje a gente tem com muito mais eminência na vida da gente, porque a gente tem muito mais tempo ocioso, né. Hoje você tem mais tempo ocioso, até para se dar ao desfrute, vamos colocar assim, de abrir espaço para essas perigosas tentações, que é o que ela coloca aqui. E aí, aqui no final, ela vai falar, né, que ela está voltando para a Terra em breves dias, apenas aguardando a filha dela, Teresa, voltar do plano espiritual, para o plano espiritual. E que a filha dela, da mesma forma, né, não terá tantas dificuldades para estar lá em nosso lar, porque a mãe da Heloísa, né, a passagem dela pelo umbral será apenas de algumas horas, né, porque ela também deu testemunhos de profundos sacrifícios desde a infância. Então a gente vai lembrar que possivelmente, aqui não fala, mas que Teresa poderia ter sido a primogênita. A gente sabe que os irmãos primogênitos, eles têm uma grande responsabilidade na família, né? Que é muitas vezes olhar, ajudar a olhar os irmãos menores, são irmãos que começam também a trabalhar muito mais cedo. Então, a gente considera o trabalho na terra como algo, às vezes, muito desumano, né? Como se o trabalho, se trabalhar, fosse um castigo, fosse uma punição. E a gente não presta atenção que a punição está em a gente não ter trabalho, está em ter tempo ocioso, porque o tempo ocioso é a nossa grande armadilha, é a armadilha para lobo. E nós somos lobos ainda, né? Então é muito mais fácil a gente cair nessas armadilhas. Então, quando ela coloca que todo o processo de dificuldade, de trabalho que ela teve durante a vida, a gente deve honrar muito, né, os pais da gente, porque a gente hoje está aqui, a gente deve, né, aos genitores que sofreram, que lutaram pra caramba. Se hoje você tem uma família, né, que tem os filhos formados, essas formações se devem a esses pais, né. "Ah, mas meu pai não contribuiu", o seu pai contribuiu, só dele aceitar te trazer, né, o meio para você estar aqui na Terra, ele já foi de muito auxílio na sua jornada.
Então, o trabalho é algo que a gente não deveria menosprezar, e muitas vezes quando a gente fala assim, olha, eu estou cansado porque eu tenho trabalho demais, a gente deveria louvar muito essa oportunidade de ter trabalho para mais na nossa conta, né? Porque está nos poupando de muitas quedas, porque chegar no plano espiritual, como Dona Laura chegou, como Teresa vai chegar, tendo esse galardão, isso aí, gente, é vitória, né? Cida, você levantou a mão, pode falar aí, Cida. Liga seu microfone. Deu aí? Acabou que Renata falou muita coisa aí do que eu ia falar, mas uma coisa é muito consolador para nós, a doutrina, né? Quando a gente pensa que hoje a gente já está bem melhor do que quando nós chegamos aqui nessa encarnação. É muito gratificante e é um consolo muito grande a gente saber, igual a Renata falou aí, que diante dos sofrimentos aqui da Terra estão as nossas oportunidades. Então, isso nos dá condição de passar pelas dores sem muito sofrimento. Então, assim, ou pelo menos é para isso que nós estamos preparando, ou tentando nos preparar, né? Eu acho que essa doutrina é muito consoladora e gratificante para nós. Muito bem. Mais alguém aí, gente? Quer comentar alguma coisa? Eu, Pode falar, eu. gente. Eu vou fazer um pequeno comentário em cima do que você disse. Você falou que nós espíritas, né, parará, parará, aí eu fico lembrando do livro Voltei, que é Irmão Jacó, né? Aí eu fico Isso. lembrando, nós espíritas, aí eu fico vermelho, fico tremendo e fico pensando assim, gente do céu, o que a quem muito foi dado, que é o conhecimento da doutrina espírita, a quem teve a oportunidade de ler mais de uma vez o livro Nosso Lar e toda a série André Luiz e outros livros, como nós seremos muito mais responsabilizados pelas nossas atitudes posteriores a essas leituras. Então, assim, a gente realmente, conforme a Cida e a Renata falou, a gente vai precisar trabalhar muito. E o trabalho, porque vai ser um trabalho em cima da consciência do erro. A gente, às vezes, se deixa levar em situações e caímos nas mesmas, aspas, tentações que já caímos antes, cometendo os mesmos erros. E é uma coisa comum no ser humano. E a gente precisa cada vez mais de consciência. E essa que está sendo a maior dificuldade de nós, seres humanos, progredirmos na parte moral, exatamente por estarmos sempre capengas na nossa vontade de não errar. A gente sempre comete um errinho e fica depois com aquela consciência culpada nos cobrando daquilo que nós fizemos. Então, é muito importante que a gente continue nesse processo de conscientização. O grupo de estudo é para isso, para a gente tomar consciência. E foi muito gratificante o estudo de hoje. Obrigado.